Shalom, amadas, tudo bem? Olha, vim trazer uma palavra, uma reflexão para vocês nesse dia, sabe? Lendo a palavra no livro de Mateus ainda, eu entendi que é necessário a gente progredir em algumas áreas, mesmo que haja um momento de lutas, tá? Então pegue aí, separe sua Bíblia, seu caderno, tá bom? Sua caneta e vamos começar. Bom, vamos começar com o livro de Mateus, no capítulo 2, versículo 19 ao 23, tá? Vamos lá. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque... Preste atenção nessa parte aqui e eu preciso que vocês grifem essa parte, tá bom? Porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. Então, versículo 21, grifa aí também junto comigo. Ele se levantou. Só isso, apenas isso. Ele se levantou. E tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. 22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá, mas, grifa aí também, tá? Avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. Versículo 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele é chamado Nazareno. Olha, essa palavra, caramba, veio rasgando o meu coração, porque existem momentos que a gente acha que tá sozinho numa guerra, né? Quero dizer pra você que o título de hoje é Já estão mortos os que procuram matar o menino. Mas eu quero reverter. Ao invés de menino, bota menina. Já estão mortos os que procuram matar a menina dos olhos de Deus. Somos nós. Eu separei aqui 4 tópicos da qual eu pedi para vocês grifarem, tá? O primeiro grifo, já estão mortos. Isso indica uma guerra, tá? A gente tem estações, né? Desde o momento que a gente está no ventre e a gente cresce, né? Até o momento da nossa morte, a gente passa por estações. E existem várias estações a qual vem um momento de tormento, de guerra, de perseguição. E a palavra de Deus diz que já estão mortos. Eu não estou dizendo morte física ou algo do tipo. Pode até acontecer que aconteça uma situação dessa, não desejando a morte de alguém, mas eu estou querendo dizer que já estão mortos. Essas pessoas que procuravam fazer mal, sabe? Enviadas pelo inferno mesmo para poder tentar destruir a sua vida. Eu digo literalmente pessoas porque aqui na palavra de Deus não se trata de demônio. A gente sabe que existe um inferno por trás, mexendo e regendo para poder matar Jesus. Mas aqui foi citado um rei, a qual não queria perder o seu reinado. E quantas de nós temos um chamado tão grande e o inferno se levanta, nos atirando pessoas a qual nós entendemos no momento que são amigos ou algo do tipo, e até mesmo essas pessoas, muitas delas frequentam nossas casas, mas de repente é um vento que acontece na nossa vida, a qual a gente precisa entender o momento, o ciclo. Nesse momento aqui, o Senhor diz: já estão mortos. Isso quer dizer que passou a fase ruim, a fase de fugir, ok? A fase de fingir o que não era. Porque nesse momento em que diz que já estava morto, parte do princípio em que o único que sobreviveu naquela cidade
e nas regiões que estavam ao lado, era Jesus, porque foi morto os meninos de 2 anos abaixo. E aí é onde se pergunta, por quanto tempo Maria e José tiveram que ficar mentindo, dizendo que para Jesus não falar de onde veio, para Jesus não falar quantos anos tinha. Por quê? Porque se fala a idade, eles vão remeter àquela situação lá atrás. E quantas pessoas chegam na gente por atos que fazemos, até por questão assim de falta de entendimento, falta de discernimento, um erro, e simplesmente por causa de um erro, vem e nos apontam. Eu quero dizer sobre isso, que já estão mortos, todas as palavras já estão mortas no mundo espiritual. Não se trata mais de chegar e fazer um mal a você, se trata sim de querer o bem. Existe um novo ciclo, sabe? O que me remete nesse dia é que no segundo grifo que eu pedi para vocês grifarem foi: ele se levantou. O que eu entendo é que nessa situação em si, o pai de Jesus, o José no caso, ele se levantou, ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude e ele pegou o menino e ele pegou a mãe. E agora eu digo pra você, quantas situações que você passa e simplesmente você fica morto, estagnado. Existem momentos para todas as coisas. Eclesiastes 3 diz: há tempo para todas as coisas. Há tempo pra gente fugir. Há tempo pra gente sair de perto, sabe? Desfazer de alguma amizade ou até mesmo nos calar. Mas existe o tempo de se levantar. E o tempo é agora. O Senhor Jesus diz que todas aquelas palavras do seu passado já foi lançada no mar do esquecimento. E agora, nesse exato momento, ele diz: levanta, filha, levanta. É tempo de se levantar, é tempo de se erguer, é tempo de tomar uma atitude, é tempo de chegar e fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Logo depois, no grifo que eu pedi, foi avisado em sonhos. É interessante como o Senhor nos revela, sabe? Deus sempre revela a gente em tudo. Ele revela a gente em sonhos, ele revela a gente através de palavras, né? Existem pessoas usadas pelo Espírito Santo de Deus, e eles vêm à nossa vida e vêm falar aquilo que nós precisamos ouvir naquele momento. E também existe sim a questão não só do sonho e dessas revelações, mas existe a questão da Bíblia, o cumprimento da palavra. E a Bíblia simplesmente faz revelações que nós não podemos entender, mas é o Espírito Santo quem traz a nós. Então, nesse momento, eu quero trazer para você que antes que tudo acontecesse, antes que você se levante, antes que você veja que toda essa guerra já acabou, o Senhor, ele vai te acordar. O Senhor vai te avisar. O Senhor, ele vai trazer para você já a solução. Filha, faz isso e isso. Toma essa atitude. O Espírito Santo de Deus vai trazer para você uma revelação lá no íntimo e no profundo, para que você possa conseguir se levantar, tomar uma atitude e simplesmente ver que tudo aquilo que foi feito já acabou.
passou, morreu, não existe mais. Toda a tormenta do inferno, tudo aquilo que foi colocado para poder atormentar sua mente, seu espírito, sua alma, foi dissipado. E não só isso, como também no versículo 23 que diz: habitou, e chegou e habitou. Depois de você ver que tudo aquilo, todo o seu passado já foi pro mar do esquecimento, que você se levanta, você é avisada pelo Deus poderoso o que deve ser feito. Você se encoraja a ir para tal lugar e habitar em tal lugar. Eu digo isso em todas as áreas. Você não precisa só você não precisa habitar numa casa. Você precisa entender que você chega em ambientes a qual você é celebrado. Você habita em ambientes a qual você é celebrado. E existem habitações da nossa mente também. Existem situações a qual a gente precisa sair da zona em que estamos, se levantar, ser chamado pelo Espírito Santo de Deus para poder ir para um outro lugar, um lugar de crescimento, e habitar nesse lugar de crescimento, porque chegou a hora de crescer, de romper. Chegou a hora. Então, nesse momento, ore a Deus, peça ao Senhor discernimento do Espírito Santo. Ele vai te trazer sabedoria e não vai permitir que o mal venha mais atrapalhar a sua fé. Amém? É isso que eu venho trazer hoje. Fiquem com Deus, amadas.